Boa noite. O nosso estudo de caso é sobre o projeto de loteamento Boa Vista Integração Verde. As acadêmicas são Débora Vezaro, Eduardo Escorcel, Kelly Cardoso e Suelen Zanelato. Como dito anteriormente, o nome é Projeto de Loteamento Boa Vista Integração Verde. É um projeto do Urbano 2 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelas acadêmicas Camila Reis, Fernanda Dil e Jaine Carvalho. Os orientadores: professora Clarice Morachim e professor Fábio Zampieri. Essa proposta foi feita no ano de 2018, parte 1. A localização. A proposta está sendo situada dentro de uma propriedade privada, o Country Club Porto Alegre. Na imagem ao lado, é uma imagem do Google Maps que fizemos a intervenção nela, demarcando aonde fica o terreno. Um dimensionamento geral. São 430 lotes no loteamento, 22 quadras e 4 parques. Em uma gleba geral, são 49,3 hectares, área de preservação 6,2 hectares, área de loteamento 43,1 hectares. Densidade bruta média, 275 habitantes por hectare. População estimada, 11.865 habitantes. Planilha de áreas. Área do loteamento, 43,1 hectares. Área de vias, 12,4 hectares. Área verde, 6,7 hectares. Equipamentos, 23 hectares. Total das áreas públicas, 21,4 hectares. Total das áreas privadas, 21,7 hectares. A classe predominante é a classe média, e o terreno está localizado na área urbana e o seu entorno é todo de cidade, com alguns parques ao seu redor, como o Parque Germânia, a Praça Província de Xingá e a Praça Japão. Como pode ser analisado também, o próprio loteamento tem uma forma diferenciada. Mas quais são esses diferenciais? O diferencial do projeto foi a forma que ele foi pensado. Foram criados parques onde existem linhas naturais de drenagem e foi proposto um parque linear que contorna a área de preservação permanente, buscando proteger e integrar a vida da comunidade. Também a proposta é de realocar famílias que estão irregulares na Vila Cante. Como se podem ver, uma análise breve, essa proposta foi pensada muito para que eles tenham uma vida ao ar livre, por isso da quantidade de parques, como as meninas vão mostrar ainda, mas grande parte do nosso loteamento é de áreas verdes, se você for ver, comparado com outros loteamentos. E fazendo isso com que eles tenham um equilíbrio de estar na vida urbana, mas também ter contato com a natureza. Então, eu vou falar um pouco sobre o sistema viário. O loteamento possui 3 entradas que podem ser consideradas as principais. Fica localizado entre as vias arteriais Avenida Dr. Nilo Peçanha, Avenida João Vale e Rua Anita Garibaldi, que são consideradas de segundo nível e seguem para as vias coletoras e vias locais. Dentro do lote possui vias coletoras de nível 2. O loteamento possui vias coletora nível 1, vias coletora nível 2 e vias locais. O traçado original em relação ao novo loteamento foi bastante modificado. Ruas novas foram feitas para melhor atender às necessidades que foram propostas no loteamento. A topografia alterada mudou bastante seu visual, fazendo com que o terreno, que tinha muitas curvas, ficasse bem mais plano e ajudasse na construção de edificações variadas. Em relação à vegetação, nota-se que muitas foram mantidas, fazendo assim com que o ambiente fique mais agradável ao caminhar ou passear. Parques também foram criados para harmonizar, fazendo o traçado mudar consideravelmente. Antes, depois. Então, a topografia ela foi bastante alterada em alguns pontos na área de intervenção. A grande correção das curvas de níveis aconteceram nos cruzamentos, né? Nos grandes cruzamentos que existentes dentro da nossa área de estudo, né? A maioria da terra, a maioria não, ou até 100% da terra, de acordo com os dados que a gente
que a gente encontrou, que foi retirada dessas correções, dessas curvas de níveis nesses cruzamentos, foi reaproveitada para as áreas públicas de preservação. Em relação à estrutura fundiária, nós temos a informação de que a gleba total possui 49,3 hectares e que ela é dividida em áreas de preservação e área para o loteamento, né? Tem mais algumas outras subdivisões também, totalizando 50% de áreas privadas, 6% de áreas verdes e 5% de equipamentos, 49% também de áreas públicas. A gente não, como comentei no início, a gente não encontrou grandes informações sobre o tamanho do lote e quadra, mas a gente consegue observar que os terrenos em geral são retangulares, né? E eles seguem uma repetição pela gleba, respeitando a topografia, porque, como comentado no item anterior, a topografia só foi alterada mesmo nos grandes cruzamentos. Edificações. As tipologias foram criadas para buscar atender as demandas dos mais diferentes perfis da população. O loteamento é composto por 5 tipologias, sendo elas: residencial unifamiliar, composto por 2 pavimentos para usuários de renda baixa, com lotes das dimensões de 25 por 5 ou 25 por 9 e edificações de 6 metros de altura. Residencial unifamiliar, composto por 2 pavimentos para usuários de classe média, com lotes das dimensões de 30 por 12 ou 30 por 16, edificações com 6 metros de altura. Habitação de interesse social, composto por 4 pavimentos para usuários de renda baixa, com lotes das dimensões de 30 por 20 ou 30 por 12, e edificações de 12 metros de altura. Residencial multifamiliar de uso misto, composto por 5 pavimentos, para usuários de renda baixa, com lotes das dimensões de 40 por 20 ou 40 por 24, edificações de 18 metros de altura. E residencial multifamiliar de uso misto, composto por 12 pavimentos, para usuários de renda média, com lotes das dimensões de 40 por 20 ou 40 por 24, e edificações de 30 metros de altura. Áreas verdes e áreas de lazer. O Parque Linear compõe a área verde do loteamento. Foi dividido em 3 faixas, sendo elas de calçadas, módulos funcionais e passeio que leva às áreas verdes permanentes. A área foi projetada por módulos distintos, diferenciando cada qual a seu lazer, sendo que no módulo 1 é o bicicletário, no módulo 2, bancos com projeção de uma pérgola, no módulo 3, bancos, lixeiras e uma área de areia com playground, no módulo 4, bancos com árvores e no módulo 5, bancos com lixeiras e jardins. As áreas de preservação permanente foi parcialmente afetada com a correção das curvas de níveis. Visando interferir o mínimo possível, foi projetado o jardim de drenagem, responsável por drenar a água da chuva para o arroio já existente. Equipamentos comunitários. Os equipamentos comunitários ocupam 5% da área total do loteamento. Foram pensados e desenvolvidos para interagir com os diferentes tipos de usuários do loteamento, para todos os perfis socioeconômicos, e todos os equipamentos têm tipologias em aberto. Os equipamentos são compostos por posto de saúde, centro cultural, que envolve atividades de música, dança, esporte e arte, e funcionam em turnos diversos. Em relação à geração de renda, podemos observar que no entorno da área de estudos existe uma grande diversidade de comércios, de grandes comércios. Nós temos o Shopping Bourbon e o Guatemi, temos pontos de restaurantes como o Outback, o McDonald's, tem o Ovo Restaurante também, algumas lojas Renner, e temos prestação de serviço. Logo abaixo tem uma empresa de depilação a laser, tem também empresas de revendas de carro. Então, temos assim várias opções para vínculos empregatícios no comércio e prestação de serviço para os moradores da área.